boa tarde. Estão todos me ouvindo? Eu queria primeiro agradecer a Zilma aqui pelo convite, para fazer a palestra. Eu sou Mariana, sou docente do curso de terapia ocupacional aqui da UFES. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da terapia ocupacional na doença de Parkinson e as contribuições que a gente pode dar para vocês aí na atenção primária, que orientações vocês podem passar para os familiares ou ficar atentos quando um paciente com Parkinson, vocês têm esse paciente aí na comunidade. Então, só para começar, como vocês já viram em outras palestras, né, a doença de Parkinson ela é uma doença crônica, progressiva e muito comum na idade mais avançada. Então, a gente tem, em média, do início da doença por volta dos 55, 60 anos. A etiologia ainda é desconhecida, tem muitas teorias aí sendo estudadas para entender o começo dessa doença, por que ela acontece, de que forma que ela acontece, mas ainda não tem nenhum estudo muito aprofundado, nem muito esclarecedor ainda sobre isso. O que a gente entende da doença de Parkinson é que ela não é fatal, né, ela não leva à morte num prazo curto, mas, no entanto, a degeneração que acontece nas estruturas do sistema nervoso central vai comprometer a longo prazo o desempenho das pessoas em atividades. Então, a forma como elas realizam atividades vai sendo cada vez mais prejudicada. Na doença de Parkinson, então, a gente vai ter os 4 sinais clássicos, que vocês também já viram em outras aulas. A bradicinesia, que é a lentidão do movimento, a lentidão para iniciar um movimento novo. O tremor de repouso, que é o mais clássico, mas que nem sempre aparece em todos os pacientes. A rigidez muscular, que compromete também os movimentos, e os reflexos posturais anormais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, para entender de que forma que a terapia ocupacional entende esses sinais e o comprometimento que eles dão no dia a dia dessas pessoas. Então, da bradicinesia, né, como eu já falei, é uma lentidão dos movimentos voluntários, os movimentos que a gente deseja fazer, ou uma dificuldade para iniciar os movimentos. Essa bradicinesia aparece em torno de 80% dos pacientes. Então, uma grande maioria dos pacientes apresenta essa lentidão. Por ser uma incapacidade de realizar um movimento, uma demora para realizar um movimento, é um dos sintomas que são mais incapacitantes. O que significa isso? As pessoas têm mais dificuldade para fazer um movimento e, consequentemente, vão ter mais dificuldade aí nas atividades de vida diária, que são as atividades que a gente considera como de autocuidado, né, o cuidar do próprio corpo, e as atividades instrumentais de vida diária, que são as atividades que extrapolam o corpo. Então, fazer compras, cuidar da casa, fazer comida, cuidar de alguém, são todas as atividades instrumentais de vida diária. Com a lentidão dos movimentos, então, essas atividades ficam comprometidas, porque fazer as trocas posturais, levantar, sentar, deitar, andar, se alimentar, se vestir, né, e outras tantas atividades aí do dia a dia, elas ficam bastante comprometidas por essa lentidão. Uma outra característica também que advém da bradicinesia é a redução da expressão facial. Então, a gente tem aquele paciente com uma expressão em máscara, né, uma expressão única, né, sorrindo ou triste, são faces mais constantes. E a micrografia também. Então, para assinar um documento, para deixar um recado, a letra fica cada vez menor e mais ilegível. Então, pela dificuldade do movimento também, essa atividade da escrita fica bastante comprometida. Com relação ao tremor de repouso, né, ele nem sempre aparece, ele não é determinante do Parkinson, então ele aparece em cerca de 70% dos casos. É um distúrbio de movimento que é involuntário, então a pessoa não deseja fazer esses movimentos, esses tremores não são desejados pela pessoa. O começo deles é assimétrico, então começa em um braço ou uma perna, em um dos membros, numa intensidade mais baixa e que vai aumentando com o tempo.
Esse tremor, ele piora com estresse, com ansiedade, com fadiga, com um sono alterado. Então, no dia que o paciente dormiu mal, ou ele fez uma atividade que deixou ele muito mais cansado, ou ele está ansioso com alguma consulta médica, ou com algum acontecimento na família, o tremor vai se acentuar. E é um tremor que também diminui em atividade. Então, se o paciente está em alguma atividade constante, numa dança, num movimento mais constante, ele tem uma tendência a diminuir. Quando a gente fala da rigidez, é um aumento do tônus muscular. Então, o que é isso? Quando a gente toca no paciente, no braço ou na perna, a gente sente uma musculatura bastante rígida, bastante dura, né? Essa rigidez da musculatura, é ela que limita também o movimento, porque a contração muscular fica bastante comprometida. Com a progressão da doença, essa contração muscular vai levar a algumas contraturas e atrofia da musculatura, porque ela não está sendo trabalhada, então ela não tem como se fortalecer. Então ela vai cada vez perdendo força, ficando mais fraca. Então esse enfraquecimento também vai interferir diretamente nas atividades do dia a dia, as atividades funcionais. E, para fechar, né, os reflexos posturais anormais. Então, a dificuldade de manter o equilíbrio vai ser mais visível, a capacidade de endireitar o corpo, a dificuldade de mudar de movimento rapidamente. Então, ele está andando numa direção, se ele precisar mudar de movimento, vai ser bastante difícil fazer mudar essa direção. Então, está andando em casa, esqueceu que tem que buscar alguma coisa na cozinha. Fazer esse movimento de retorno é bastante complicado. Essa dificuldade de equilíbrio leva às quedas frequentes, e aí as quedas são bastante preocupantes se a gente pensar que é um paciente mais idoso, né? O Parkinson surge num paciente idoso, e aí pode ter já histórico de osteoporose, ou pode vir a ter histórico de osteoporose. As quedas são preocupantes, porque a gente pode ter um problema maior advindo aí dessas quedas. E esse paciente apresenta, então, uma postura em flexão, né, o tronco fletido para frente, com a cabeça também anteriorizada, um olhar mais voltado para o chão. Então, a gente vai ter uma característica de uma postura de um paciente que é mais encurvado. Alguns outros sinais e sintomas que também aparecem no paciente com Alzheimer são a depressão, alguns distúrbios cognitivos, como a atenção, a concentração, a organização de tarefas, o raciocínio lógico para algumas tarefas, ou mesmo o sequenciamento de algumas atividades ficam comprometidas, né? Então, eu preciso escovar o dente, então eu tenho que antes abrir a pasta, passar a pasta na escova, escovar o dente, lavar a escova, fazer o bochecho. Então, cada atividade que a gente realiza no dia a dia tem várias sequências e várias etapas. E aí, muito provavelmente, em algum momento, esse paciente vai perder essa capacidade de sequenciar, de dividir as tarefas. É um paciente que está começando a fazer alguma coisa, se distrai, perde a atenção, perde a concentração. A demência também aparece em 15% a 20% nas fases mais tardias. A disfagia e disartria que vocês viram com a professora Carolina na aula anterior, que é uma diminuição do volume da voz, uma dificuldade na fala, uma dificuldade na alimentação, com maior número de engasgos ou aspiração do alimento. E a disfunção autonômica também aparece em alguns pacientes, com uma constipação do intestino, um aumento da micção, a hipotensão ortostática, né, a diminuição da pressão arterial em posição de pé, a posição ortostática, uma intolerância maior à mudança do tempo. E aí a gente já tentando fazer uma associação. Então, se é um paciente que já tem uma dificuldade no equilíbrio, no deambular, tem uma dificuldade em mudar movimentos muito rapidamente, esse aumento da micção, uma vontade maior de ir ao banheiro, e aí ele precisa correr, né, até o banheiro, então fica muito difícil. As perdas aí de urina, os acidentes podem ser mais frequentes.
é um paciente também que fadiga bastante, então as atividades cansam muito esse paciente, mais do que cansariam outras pessoas ou cansariam em outros momentos da vida. E a dor também pode estar presente pela alteração postural, somada com a inatividade, então pela dificuldade de fazer o movimento, é uma pessoa que fica cada vez mais inativa, fica cada vez mais quieta, né, parada, sentada ou deitada, e aí enfraquecendo cada vez mais a musculatura, somada com a alteração da postura, a gente vai poder evoluir aí para a dor. Então, quando a gente fala de um tratamento, da reabilitação de um paciente com Parkinson, não tem como eu não acionar e não conversar com outros colegas, né? O atendimento ele tem que ser multiprofissional. Então, e tanto a esse paciente quanto aos familiares. Também não tem como eu dissociar esse ciclo, esse conjunto aqui, que não, se eu atender só o paciente, não vai ser efetivo, se eu atender só o familiar, também não vai ter a eficácia que eu preciso para que esse paciente tenha melhores condições de realizar suas atividades, que continue independente na medida do possível. E um parceiro que é importantíssimo nessa equipe multiprofissional são também os grupos de apoio. É nesses grupos onde tanto os pacientes quanto os familiares vão poder trocar as informações, vão poder tirar dúvidas, vão poder trocar a forma como eles estão levando algumas atividades do dia a dia, algumas dificuldades que eles vão enfrentando no dia a dia. É nesses grupos que eles recebem apoio para as atividades, para as ações, para as dificuldades aí de se ter uma doença de Parkinson. Pensando, então, na terapia ocupacional, o que a gente observa, o que é importante na terapia ocupacional? Então, a gente vai avaliar o desempenho ocupacional dessa pessoa. O que é isso? É o desempenho que a pessoa tem para realizar as atividades do dia a dia dela, que são significativas, que são importantes e que são necessárias para que ela realize. Né? Então, é o trabalho, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, fazer atividades de lazer, praticar um esporte. Então, são atividades que são importantes, são significativas, são necessárias, e aí, com a doença, essas atividades sofrem um impacto. Então, na terapia ocupacional, a gente busca amenizar esses impactos, diminuir as dificuldades dessa pessoa em realizar as atividades que são importantes no dia a dia, que são funcionais. Nos nossos objetivos de tratamento, então, principalmente com o paciente de Parkinson, com doença de Parkinson, é manter a maior independência possível, com a maior segurança possível, porque também não adianta ele fazer as coisas, mas correr risco de sofrer algum acidente ou outras coisas. Então, manter a independência com a maior segurança, melhorar, na medida do possível, a qualidade de vida, entendendo que qualidade de vida, cada um tem a sua definição e entende o que é melhor para si, o que é importante. E aí, enquanto as atividades não forem possíveis de serem... Enquanto os movimentos não forem possíveis de ser recuperados, que é o que acontece na grande maioria dos pacientes com Parkinson, a gente pensar então na compensação e na adaptação dessas atividades. Porque a gente precisa que esse paciente se mantenha em atividade o máximo possível, porque a inatividade leva a comprometimentos cada vez piores, acelera uma debilidade aí da doença, e a gente também tem que manter uma autonomia dessa pessoa, né? Então, o que ela deseja, o que ela quer fazer, de que forma que ela acha importante, quais atividades são importantes para ela. E aí fazer de forma mais independente possível. Quando a gente planeja um tratamento, então, de um paciente com Parkinson, a gente leva muito em consideração quais são as demandas específicas desse paciente ou dessa família, né, discutindo sempre o que é importante, o que eles têm necessidade, o que é prioritário ou não, o que dá para esperar um pouco mais. E sempre levar em consideração a progressão da doença. Então, a gente tem uma doença que é degenerativa, que ela evolui com o tempo, e aí então temos que ir lidando com essas modificações ao longo do tempo. Aí que eu
pensei, né, de trazer para vocês, pelo ponto de vista da TO, algumas orientações que são importantes de vocês terem e observarem quando for fazer uma visita domiciliar ou quando for participar de uma consulta de um paciente que tenha doença de Parkinson. Porque aí essas orientações são mais simples e são bastante efetivas quando a gente pensa naquela questão da independência e da segurança desse paciente. Então, algumas adequações na casa, no domicílio, parecem simples, mas elas são bastante efetivas para prevenir as quedas e a gente prevenir outros comprometimentos, manter esse paciente em atividade e em segurança. Então, na sala, o que seria importante a gente observar, vocês observarem durante as visitas aí de vocês? Os tapetes, eles são bastante confortáveis, é muito gostoso de ter tapete em casa, mas ele é um risco à segurança, né? A chance de tropeçar, a chance de escorregar, se é um tapete menor que não tem uma fixação boa no piso, pisar nele e escorregar é certo. E aí, então, isso compromete muito a função, porque a paciente vai cair e vai ter comprometimentos em relação a isso. Então, a gente tem que pensar em deixar uma área de circulação bastante adequada para esse paciente, que ele tenha espaço suficiente para andar, se ele vier a cair, que não caia em cima de outras coisas, e aí podendo acarretar em outros problemas. Né? Então, afastar os móveis da sala, encostar eles mais nas paredes, deixar uma área de circulação maior, retirar mesas de centro e pôr essas mesas mais para o canto. São práticas que são efetivas para prevenir as quedas. Os móveis que têm cantos muito proeminentes, se for possível também cobrir esses cantos, porque se o paciente cai ou se ele passa muito mais, andando mais perto desses móveis, esses cantos podem causar alguma ferida, algum ferimento nesse paciente. Evitar os desníveis da casa o máximo possível. O que a gente considera os desníveis? É um degrau pequeno que tem entre a sala e o corredor, ou entre a sala e a cozinha, um degrau que tenha entrando na casa. Eu entendo que muitas vezes fazer obras é muito complicado, é muito difícil, mas o máximo que a gente conseguir fazer, às vezes transformar um desnível em uma pequena rampa, facilita esse paciente a passar de um cômodo para o outro, de um lugar para o outro. E uma coisa que é muito frequente nas casas hoje em dia são os fios de eletrodomésticos. Então, às vezes, nem tem tomada para todos os eletrodomésticos, e aí a gente vai pondo extensão, ligando um fio no outro, numa tomada na outra, até conseguir ligar tudo que a gente precisa. E aí, com isso, os fios ficam passando pelo meio da sala, pelo corredor. Então, se a gente consegue esconder esses fios, ou pregar eles no chão com uma fita adesiva, deixar eles para o canto do rodapé da parede também, cobrindo com uma fita adesiva ou algum outro objeto, a chance de se tropeçar nesse fio, escorregar e cair também é maior. No quarto, principalmente, a gente pode pensar numa iluminação melhor perto da cama, seja uma luminária ou o interruptor ficar perto dessa cama, porque se esse idoso que tem um aumento da micção, ele quer levantar no meio da noite, precisa levantar no meio da noite para ir ao banheiro, o interessante é que ele tenha a iluminação adequada no quarto para não cair no escuro, não bater nos móveis ou escorregar em algum objeto no chão. Se a cama ela é mais elevada, isso facilita essa pessoa levantar. Então, ela tem que fazer menos esforço em membros inferiores para levantar dessa cama. Então, a cama um pouco mais elevada, que como a gente consegue ver na figura, ela ajuda a gastar menos energia para levantar da cama. Evitar deixar aqueles pesos na porta, né? O peso na porta, às vezes é um saquinho de areia, alguma coisa que segure a porta, ele também é um objeto que vai ficar no meio do caminho e a chance desse paciente tropeçar e cair é muito grande. Então, às vezes, se a porta fica batendo muito, tentar colocar algum outro objeto que mantenha a porta
presa no lugar. Às vezes amarrar ela na parede, num preguinho, alguma coisa, ou instalar algum sistema que mantenha ele preso, né? Aqueles sistemas que a gente prega um pedaço na porta e outro no chão, eles mantêm a porta na posição que a gente quer, aberta, e não interrompem o caminho, não obstruem o caminho dessa pessoa que precisa passar. No banheiro, o banheiro é um dos lugares mais perigosos para se causar acidente. Assim, o espaço é pequeno, muito frequentemente, os banheiros hoje em dia das casas são cada vez menores. O piso é frio e ele é liso, qualquer líquido que cai no chão, ele já torna o piso bastante inseguro. O mobiliário, ele é fixo, então a gente também não tem muita possibilidade de rearranjar esse mobiliário do banheiro. Então é um lugar onde a gente precisa ficar muito atento. Se for possível, durante o banho, e essa pessoa já tem mais dificuldade de equilíbrio, tem mais dificuldade de se manter ereto para tomar o banho, o ideal seria ter ou uma cadeira higiênica que é própria para isso, ou pode ser uma cadeira de plástico, dessas com braço, né, que se mantém mais estável, ou um banquinho, desde que ele suporte o peso dessa pessoa. No caso, essas cadeiras são melhores porque elas são mais estáveis, têm uma área maior para sentar, tem o encosto, e aí isso dá mais estabilidade para a pessoa. Algumas dessas cadeiras têm até ventosa nos pés, o que deixa ela mais firme no chão também. Os banquinhos, eles são mais instáveis, têm uma área menor e nem sempre eles aguentam um peso tão grande. Mas é possível, e aí também tem que ver que área de box, né, que área de banho existe aí para colocar um desses objetos nessa área. As barras, elas também ajudam muito, porque tanto perto do vaso sanitário, quanto dentro da área de banho, né, no box, porque é um lugar onde o idoso pode segurar, o idoso ou outra pessoa pode segurar num momento de desequilíbrio ou num momento que precisa levantar do vaso sanitário, sentar. Então essas barras, elas auxiliam a manter o equilíbrio também e não evitar as quedas dessas pessoas. Os tapetes, eles têm pontos positivos e negativos dentro da área de banho, né? Por um lado, eles não deixam que a pessoa escorregue no piso molhado e com sabonete, mas, por outro lado, se ela tiver um desequilíbrio grande e precisar se reequilibrar, o tapete pode prejudicar, ela pode enroscar o pé, pode tropeçar e cair numa área de banho que é muito pequena, né? E aí a chance de bater a cabeça, de bater as costas é muito grande. Então, o máximo possível, colocar um tapete grande, porque aí ele ocupa uma grande área dessa área de banho, e aí a chance de tropeçar nas beiradas é menor. Evitar também os desníveis da área de banho. Então, a gente tem muitas casas que tem um degrauzinho entre a área do chuveiro e o resto do banheiro, a parte seca do banheiro, justamente para não molhar todo o banheiro. A grande questão é que esse desnível também pode levar a quedas do idoso ou da pessoa com uma dificuldade no equilíbrio. Então, se for possível, ajustar uma rampa ou mesmo colocar barras de um lado e de outro para que a pessoa consiga ter um lugar onde segurar na hora de transpassar esse desnível, também a gente assegura um pouco mais da segurança aí nesse momento do banho. Coisas que facilitam, né, o banho e aí deixam esse momento também que tem que ser bastante prazeroso. O sabonete, se ele não estiver preso em nenhum lugar, e se for sabonete em barra, frequentemente ele cai da mão, escorrega, e aí a pessoa teria que abaixar ou que fletir o tronco para poder pegar esse sabonete no chão, correndo o risco também de pisar nele e escorregar. Então, se esse sabonete puder ficar preso num cordão ou dentro de uma esponja, hoje em dia a gente consegue encontrar em supermercados ou em farmácias essas esponjas que têm uma parte aberta e que dá para encaixar o sabonete aí dentro, a chance dele cair é bem menor.
E as escovas de cabo longo que ajudam a pessoa a alcançar algumas partes do corpo que ficam mais difíceis pela lentidão do movimento, pela rigidez muscular. Então, uma escova de cabo longo consegue alcançar nas costas ou consegue alcançar o pé sem que a pessoa precise ficar se abaixando muito ou se contorcendo muito durante o banho. São alguns objetos que facilitam, então, esse momento. Quando a gente pensa no resto da casa, o que é importante prestar atenção? A iluminação da casa tem que estar presente e tem que ser uma boa iluminação. Então, seja a iluminação natural ou iluminação artificial. Então, deixar as janelas abertas, cortinas abertas, para que a casa receba o máximo de iluminação possível, porque lugares escuros ou lugares com uma penumbra são locais de risco para queda, se tiver algum objeto ou algum obstáculo nesse lugar. Tomar muito cuidado com os animais de estimação, né? Então, é muito frequente as quedas das pessoas com Parkinson e de idosos em geral, porque tinha um animal de estimação no meio do caminho, ou aconteceu alguma coisa na rua e o cachorro, né, saiu correndo para latir, passou correndo na frente dele enquanto ele estava andando. Então, os animais de estimação eles têm que ter um lugar mais restrito na casa, de forma a não comprometer o movimento dessas pessoas, né? Não levar essas pessoas à queda, o que é bastante prejudicial para elas. E aí não só os animais de estimação, como também objetos que ficam no chão. Às vezes a casa tem criança, que os brinquedos ficam no chão, ou mesmo os utensílios desse animal de estimação, um prato de comida, um prato de água, um recipiente, né, que comporta a água ou o alimento, um chinelo que fica jogado pelo chão, uma peça de roupa que cai, são todos objetos que vão obstruir o caminho ou que vão comprometer o equilíbrio dessa pessoa enquanto ela estiver deambulando. Lembrando que são pessoas que vão ter mais dificuldade de interromper um movimento ou de mudar de direção do movimento. Então, quando elas estão andando, se o objeto estiver no meio do caminho ou esse animal de estimação estiver no meio do caminho, a chance da queda é grande. Em casas que têm escadas ou que têm muitos degraus para atingir alguns cômodos ou mesmo a própria casa, é interessante, na medida do possível, também colocar corrimãos ou colocar algum anteparo que facilite a pessoa a se manter ereta enquanto está subindo as escadas, né? A dificuldade de fazer um movimento mais amplo com os membros inferiores, com as pernas. Então, levantar muito a perna para subir um degrau. Nem sempre os degraus têm um tamanho simétrico. E aí, esse movimento é muito difícil para essas pessoas. Então, tendo o corrimão, elas se apoiam e conseguem realizar esse movimento de forma mais fácil. E uma outra coisa que a gente praticamente não presta atenção, mas que é bastante limitante, são as maçanetas. Então, essa maçaneta do tipo bola, ou globo, como a gente chama, ela é muito mais difícil de manusear. Ela exige muito mais energia e muito mais movimento do idoso ou da pessoa com Parkinson, que tem bastante dificuldade de movimentação. Então, as maçanetas de portas, que são do tipo alavanca ou alongadas, elas são mais fáceis, porque é um simples movimento de abaixar a mão ou o braço, ela já abre a porta. Se a gente pensa numa casa que tem muitas portas, muitos cômodos, o banheiro às vezes fica fechado, a cozinha fica fechada, e a gente tem muitas maçanetas do tipo globo, do tipo bola, essa pessoa fica muito restrita só a alguns espaços. E aí isso limita bastante o uso dessa casa, andar pela casa e usar outros espaços desse domicílio. Eu entendo que a maçaneta não é um item barato de ser feito, de ser trocado, né? Ela é cara, é de metal, mas existem alguns recursos que a gente pode adaptar nesse tipo de maçaneta para torná-la mais próxima disso.
Então, alguns utensílios ou alguns materiais que a gente pode revestir essa maçaneta e transformar ela no mais próximo possível de uma maçaneta de alavanca que facilita o movimento desse idoso para abrir a porta. Um terapeuta ocupacional, ele consegue fazer essas adaptações de forma mais tranquila, né, com alguns materiais simples. E algumas outras adaptações em objetos que mantêm a dependência, que facilitam a independência para realizar as atividades que são importantes para essa pessoa. Então, a alimentação, ela é bastante importante nesse paciente, nessa pessoa. A gente tem, a literatura fala de pacientes que vêm a perder peso ou ficar subnutridos por uma dificuldade de alimentação, uma dificuldade na mastigação, como vocês viram na aula passada da fono. E aí, alguns utensílios a gente pode adaptar de forma que eles fiquem mais fáceis de serem segurados por essa pessoa e ela consiga manter a independência para se alimentar. Então, quando a gente engrossa o cabo dos talheres, ou de lápis, ou de outros objetos que sejam usados pela pessoa, eles facilitam, eles demandam menos energia e menos força para segurar esses objetos. Então, objetos mais finos, eles precisam de mais, a pessoa precisa ter mais força e mais destreza para segurar esse objeto. Quando ela é maior, a gente usa um outro tipo de preensão na mão que é mais fácil e gasta menos energia. Então, a gente guarda essa energia para mastigação, para levar o alimento à boca. Então, a gente mantém a independência com artifício simples, né? Alguns utensílios, eles já têm um cabo um pouco mais grosso, ou a gente pode engrossar com algum material emborrachado, e aí facilita essa apreensão mais grossa. Os pratos fundos ou pratos que tenham uma borda maior, eles facilitam porque a comida não cai do prato, né? E o que é bastante constrangedor para algumas pessoas, por isso elas deixam de comer sozinhas e aí outras pessoas então precisam dar a comida para ela. Mas os pratos fundos ou pratos que têm uma borda um pouco maior, a comida cai menos do prato, então facilita pegar essa comida para poder levar à boca. E aí os antiderrapantes, que são esses tapetinhos emborrachados, que a gente encontra em loja de R$ 1,99, encontra em loja de material de cozinha, eles mantêm o prato no lugar. Porque aí muitas vezes usar as duas mãos para se alimentar, usar o garfo e a faca, é muito difícil, né? Aí segurar o prato para comer também é bastante difícil. Então, tendo esse tapete emborrachado, esse que a gente chama de antiderrapante, o prato fica fixo, fica firme, não fica dançando na frente do paciente, e aí ele come também de uma forma mais satisfatória. Os lápis e as canetas, como eu já falei, né? Eles engrossados também facilitam muito a atividade da escrita. Então, a gente viu lá no começo que o paciente também apresenta micrografia, ele pode apresentar micrografia, que é uma dificuldade na escrita, uma escrita mais ilegível, uma escrita com uma letra cada vez menor. Se os lápis estão engrossados, ele gasta também menos energia, menos força para segurar, para manter esse objeto na mão. E aí, então, ele consegue fazer uma escrita melhor, mais legível, tendo um objeto adaptado, né? Um lápis ou uma caneta adaptados. Com relação às roupas, roupas com botões, com zíperes, são bastante difíceis de serem utilizadas se o paciente tem tremor. O movimento fino, né, de usar somente 2 dedos para fazer uma atividade de abotoar ou de puxar o zíper, ficam muito dificultados nesses pacientes. Então, trocar o zíper ou o botão por velcro facilita, porque aí só encostar a roupa já fecha, né? E isso pode ser facilmente adaptado por quem entende de costura, ou sempre tem alguém que costura na vizinhança e que poderia adaptar as roupas de forma que ficasse mais fácil. Não só as calças, mas as camisas também, as blusas, trocar o zíper e o botão por velcro, porque aí só encostar uma parte na outra já é possível de se vestir.
E tomar muito cuidado com os sapatos, né? Se esse paciente utiliza um calçado que não é muito adequado, a chance dele cair é muito maior. Então, o sapato sempre bastante confortável e seguro no pé, né? Ele tem que estar bastante preso. Chinelo, sandália, são coisas que são confortáveis no calor que a gente tem aqui no Espírito Santo, mas eles são bastante inseguros, né? Se a chance de tropeçar, se a gente pensa que é um paciente que tem uma dificuldade para andar, ele tem passos muito curtos e numa velocidade um pouco maior para ganhar ritmo, as sandálias ou os chinelos, eles podem sempre prender num vão da calçada, num desnível da casa ou num tapete, e aí a chance de queda é muito maior. Quando esse paciente, essa pessoa, já tem alguns comprometimentos cognitivos, então está esquecendo das consultas médicas, está esquecendo de tomar medicação, esquece de compromissos, a gente tem que trabalhar com algumas anotações, com algumas compensações cognitivas. Então, aqueles papeizinhos coloridos que a gente consegue colar em várias partes da casa, eles ajudam bem a lembrar das tarefas, das atividades, dos compromissos dessa pessoa, né, sempre colá-los em locais onde a pessoa vai passar, vai ler e isso vai ser efetivo. Sempre dar as pistas de algumas tarefas ou de algumas atividades, em vez de já dizer o que é possível, mas assim, por exemplo, será que está na hora da medicação? Que horas são? Será que está na hora do banho? Está na hora de sair ou fazer o exercício? Algumas pistas das tarefas ou das atividades que essa pessoa precisa fazer, porque a gente também não dá a informação logo de cara, e aí consegue que que ela faça um esforço para lembrar, lembrando que a alteração cognitiva ela não é voluntária, né? Ela é involuntária, mas aí a gente exige um pouco dessa pessoa, tentando que ela lembre as tarefas e os compromissos. Orientações que são importantes, orientações de exercício, orientações de medicação, orientações de consultas, sempre por escrito, né? Porque só falado, a chance da pessoa esquecer é muito grande. Então, sempre manter as orientações por escrito, porque aí vai ser mais efetivo. E organizar as atividades dessa pessoa por etapas. Então, como eu falei antes de escovar os dentes, por exemplo. Que etapas ela tem que seguir para conseguir escovar os dentes? Quais são as tarefas envolvidas no ato de escovar o dente? Então, pegar a pasta, abrir a pasta, colocar a pasta de dente na escova, escovar, lavar, abrir torneira, fechar a torneira. Em níveis mais avançados da doença, algumas dessas etapas são esquecidas, e aí ele pode trocar também as etapas, fazer uma coisa que era mais para o final antes, e aí a atividade não vai ter o mesmo resultado, ela vai ter um resultado bastante deficitário. Essas planilhas de horários também facilitam muito, e aí deixar essas planilhas em local visível. Então, o horário que é da medicação, o horário que é do exercício, o horário do almoço, o horário de uma atividade que é importante. E aí, além de trazer essas pistas cognitivas, essas anotações e lembretes que são importantes para as pessoas que têm alteração cognitiva, eles também são bons para a gente organizar as atividades que são importantes para se realizar em cada dia da semana, pensando numa divisão de tarefas que evite a fadiga. Então, se tem muitas atividades para ele realizar durante a semana, a gente deixa uma atividade mais pesada em cada dia. Então, não é um dia só que vai fazer a faxina inteira da casa, não é um dia que vai fazer a compra e guardar a compra da casa. Então, se a gente consegue dividir essas tarefas, a fadiga também ela é amenizada, né? A gente não chega nesse ponto desse cansaço importante e que compromete as atividades do dia a dia. Então, tem pacientes que às vezes de manhã fazem uma atividade que consome muita energia, e aí já não conseguem fazer mais nada no resto do dia. E aí ficam mais parados, né, sem conseguir fazer outras coisas. Se a gente consegue equilibrar melhor essas atividades nos horários do dia, fazendo por etapas, descansando,
a gente vai ter um efeito melhor. Então, a gente tem que pensar que esse paciente tem que manter o máximo de atividades possível, né, com o máximo de segurança, como eu falei lá no começo. Então, analisar bem quais são as atividades que essa pessoa acha que é importante, acha que é necessário realizar, e aí pensar em formas seguras de que ela faça. Se está com dúvidas, se tem muita dificuldade, procurar um terapeuta ocupacional que consiga dar essas orientações, fazer essa análise mais minuciosa e aí organizar então a rotina dessa pessoa. Lembrando que atividades com ritmo, atividades com música, elas facilitam e elas são benéficas para esse paciente com Parkinson. Então, elas dão mais estabilidade postural, dão mais equilíbrio, a movimentação fica mais fluida e aí é possível, então, ter movimentos melhores durante as atividades com música ou com ritmo. E não esquecer de manter as atividades de lazer. Elas são as primeiras a serem deixadas de lado num momento de doença, num momento de dificuldade de movimento, de fazer algumas coisas. Então, as atividades de lazer elas são importantes, porque é um momento também de descanso, é um momento de prazer das pessoas. Em estágios mais avançados, a gente tem que lembrar sempre de orientar bastante os familiares e o cuidador, se não for um familiar. Em estágios mais avançados, em que essa pessoa fica mais restrita a cadeiras de rodas ou ao leito, à cama, para fazer as transferências para um banho, ou para levar ao médico, para levar para a sala, para usar outros cômodos da casa, as transferências elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque com uma musculatura mais enfraquecida, mais atrofiada, ou com contraturas, dependendo do movimento, a gente pode causar uma ferida ou causar uma dor não desejada ainda nesse movimento. E os cuidados com a pele também. A pele do idoso já é bastante fina, bastante delicada, e aí um paciente que fica mais restrito a uma posição, a chance de se formar uma úlcera, formar uma ferida importante e evoluir para uma escara, ela tem que ser considerada. Então, as trocas posturais, as trocas de postura no leito, sentado, né, a gente tem que fazer pelo menos cada 2 horas aí. E uma coisa importante que se vocês já viram na aula passada com a fono, é de manter sempre a comunicação com esse paciente. Não é porque ele tem dificuldade para falar ou tem dificuldade para se expressar que a gente vai deixar de ouvir ou vai deixar de dar atenção à opinião dele, né? A autonomia dele tem que ser mantida. O que ele quer fazer, no horário que ele quer fazer, o que ele quer comer, se quer um tanto de arroz ou um tanto de feijão, a comunicação tem que ser mantida. A gente não é porque ele não fala ou ele tem a dificuldade de falar ou as pessoas têm dificuldade de entender o que ele está falando que a gente vai deixar de ouvi-lo. Então, a autonomia ela tem que ser mantida. No caso de pacientes ou pessoas que estão com a comunicação bastante comprometida, e aí fica muito difícil de entender o que ela está falando, a comunicação alternativa ela pode ser implantada. O que é isso? São algumas pranchas que facilitam a comunicação com figuras ou com frases prontas, e aí a pessoa pode ir apontando que está com sede, que está com fome, que precisa ir no banheiro, que quer tomar um banho, que quer sair para dar um passeio, e aí mantendo então a autonomia, né, o desejo dessa pessoa, a possibilidade de escolha dessa pessoa. Bom, falei bastante coisa, né? De muitas orientações que vocês podem dar aí para os seus pacientes ou ficar atento para as pessoas na comunidade. Sentindo dificuldade, tendo dificuldade de fazer essa análise, procure encaminhar para um terapeuta ocupacional. A gente entendo que, pelo menos aqui na região da Grande Vitória, a terapia ocupacional ela não está tão presente na atenção básica, ela se faz presente por projetos da universidade ou por grupos de
projetos isolados, né, que acontecem, mas na medida do possível a gente aqui na universidade está aberta a discutir, a conversar e a orientar vocês no que for necessário. Então, quando as pessoas têm muita dificuldade para realizar as atividades de autocuidado ou cuidado de outros espaços, seja da casa, de outras pessoas, vocês podem procurar um terapeuta ocupacional para a gente pensar em formas aí de ajudar essa pessoa, essa família. Quando é uma pessoa que está muito dependente dos familiares ou de cuidadores, também, e vocês talvez entendendo que há uma possibilidade de ser menos dependente, de precisar de menos ajuda, também podem procurar um terapeuta ocupacional, ou quando essa pessoa está com bastante dificuldade e ela tem desejo de realizar outras atividades, tem desejo de pensar em atividades significativas, de remodelar atividades da vida, acho que é bastante importante e vocês também podem procurar um terapeuta ocupacional para orientá-los. Bom, acho que eu falei bastante, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu estou aberta aí às discussões, ao que vocês precisarem, a gente tá disponível aqui. Muito obrigada.